Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Então, queridos, hoje nós estamos mais uma vez nos reunindo virtualmente para iniciar uma série de estudos. Hoje serão aí uma série de estudos junto com o pastor Davidson, voltados aí para o livro de Abacuque, certo? Então, daqui a pouco, às 7 horas da manhã, nós estaremos iniciando, então, justamente essa série, né, de reflexões, palavras, mensagens de esperança baseadas aí no livro de Abacuque. Eu quero desde já dar as boas-vindas aos irmãos, os amigos que começam a se conectar a nós. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo aquilo que você haverá de realizar no dia de hoje. É muito bom, né? Iniciar amanhã, separar esse momento para ouvir Deus falar conosco, separar esse momento também para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, já, faltam um minuto, apenas um minuto aí para que possamos dar a largada inicial, né? Junto aí com o amigo Pastor Davidson. Eu quero talvez você que chega hoje virtualmente até a nossa live e se pergunte assim, mas quem é o pastor Davidson? Bom, se você já navegou em algum momento na nossa página, você vai, talvez você tenha entrado, acessado aí numa quarta-feira que estávamos fazendo a exposição do livro do Salmo 23, que foi com base nesse livro aqui. E esse livro aqui foi escrito justamente pelo pastor Davidson, tá bom? Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente daqui a pouco. E aí, esse livro aqui, ó, Revelações Originais do Salmo 23, com o pastor Davidson Bignon. Então, vale a pena, nós vamos... Aqui, ó, atrás está a foto do pastor Davidson. Ele vai nos conduzir no estudo bíblico, né? Com base aí no livro de Abacuque. 7 horas da manhã, que legal, aqui em Aracruz, ó, o sol já está a pino, né? Ou melhor, não está a pino, porque não está tão quente assim, mas ele já chega. Bom dia, Isadora, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Como é que estão as coisas por aí? Nós estamos orando por você, hein? Nós estamos orando por você, por sua família. Eu quero, sem demorar, convidar já o pastor Davidson para que esteja aqui conosco. E aí nós vamos orar, fazer algumas horas, vamos orar e depois ele vai estar nos conduzindo aí nesse movimento aí de aprendizado. Ok? Bom dia, pastor Davidson, tudo bem? Shalom a todos, bom dia aos meus queridos também. Bom dia ao pastorado, a sua Cris, a sua família. Que Deus nos abençoe em mais um momento especial de estudo em Abacuque. Amém. Vamos então orar nesse momento. Querido Deus, queremos te agradecer por essa manhã linda, maravilhosa que o Senhor separou para nós. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor,
por esse dia lindo que faz aqui na cidade de Aracruz. Queremos te agradecer também, Senhor, pela vida do pastor Davidson, pela vida da Isadora. Obrigado porque ela está conosco logo de manhã. Eu venho lhe pedir que o Senhor esteja cuidando dela, cuidando da sua gestação, cuidando da sua família. Ah, Senhor, eu venho pedir que as tuas mãos poderosas continuem estendidas sobre a vida dela, dando a ela calma, tranquilidade. Daqui a pouco, Senhor, o Noah estará conosco, estará entre nós, e eu quero, desde já, Senhor, pedir que o Senhor esteja providenciando tudo, tanto os médicos, dando a eles inteligência, quanto também, Senhor, esteja acalmando o seu coração, diminuindo, Senhor, as suas preocupações para que tudo corra bem. Eu peço por ela, pela Isadora, pela Maiana, pela Mona Lisa, pela Vanessa, peço pela Camila, que o Senhor esteja, Senhor, com as suas mãos abençoadoras sobre cada uma delas. Peço também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, em especial nessa manhã, eu quero pedir pela nossa irmã Daílza, pela nossa irmã Regina, quero pedir em favor também da Isabela e pedir, Senhor, também em favor da tia Selma, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre elas, assim como o Ayrton Saião, assim como o Senhor Regina Muniz, assim como também a Lili Furtado, que o Senhor esteja entrando com providências, restaurando a saúde dos nossos irmãos. Senhor, nesse momento, quando separamos para também aprender um pouco mais da Tua palavra, vem me pedir, fala conosco através do Teu servo, pastor Davidson, dê ele sabedoria, dê ele unção, ou mais unção, mais graça da Tua parte, e que saímos daqui, Senhor, mais fortalecidos, até mesmo esclarecido, para continuar a jornada cristã. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero passar então aí Amém. para o pastor Davidson, para que ele possa ser instrumento de Deus. E eu quero, mais uma vez, dar bom dia aos amigos e irmãos que já estão conectados conosco. Pastor Davidson, fique à vontade, tá bom, querido? Amém. Já estou compartilhando aqui, espero que o nosso querido, isso, já colocou aqui na tela. Deixa eu só agora colocar aqui, pronto. Estamos aqui com um comentário muito interessante sobre o livro de Abacuque, né? Nós vamos estar usando um texto do comentário do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um comentário bastante conhecido, né, e apreciado também no nosso meio. Todo o material, então, do nosso irmão Hernandes Dias Lopes, nós vamos usar aqui. E também estaremos, naturalmente, lendo a palavra de Deus, né, vendo versículo por versículo do livro de Abacuque. Na verdade, vai ser uma leitura atentiva. O que é uma leitura atentiva? Né? Uma leitura com prestando bastante atenção. Então, a gente vai tentar identificar detalhes no texto do livro do profeta Abacuque, acompanhando também com a leitura, né, de certos comentários do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, tá bom? A justificativa, né, de nós estarmos trabalhando com o livro de Abacuque é porque ele é muito parecido com os tempos em que muitas vezes vivemos, né? Tempos que envolvem situações políticas, até situações que dizem respeito ao dia a dia do povo de Deus, valores também, né? Até mesmo nós cristãos percebemos situações em que envolvem os nossos valores. Então, o nosso objetivo é estarmos compreendendo a época de Abacuque, compreendendo a mensagem do profeta Abacuque para nós, e então estarmos extraindo dessa mensagem alento, direção e bênção divina também para a nossa situação hoje, tá bom? Por isso que estamos trabalhando o livro do profeta Abacuque. Bom, antes da gente começar propriamente a leitura do texto bíblico, né, a gente precisa compreender um pouco de quem era Abacuque, quem era o profeta, qual era o tempo que ele escreveu, que escreveu a sua mensagem.
Então a gente vai resgatar isso aqui a partir de agora, né? O tema, né, do livro do nosso irmão Hernandes, reverendo Hernandes, é o homem, o seu tempo e a sua mensagem, que é o que nós vamos meditar hoje, né? E o primeiro versículo, ele é colocado aqui, você pode ver na tela, e é interessante essa palavra que ele diz aqui, o peso que viu o profeta Abacuque. De fato, a gente pode perceber o quanto foi pesado para a própria vida de Abacuque estar registrando e profetizando o modo como ele fez. E vamos ver também aqui que Abacuque era um profeta diferente dos demais. O seu estilo, a sua abordagem era diferente dos outros profetas e vamos entender o porquê. E que também caracteriza, né, a forma de estarmos escolhendo esse livro para que Deus fale conosco, né? Muito bem, deixa eu começar então aqui com a leitura dessa passagem, que é uma leitura imprescindível para nós. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra. Talvez dê. Estou conseguindo aqui. Para facilitar, né, a sua visão aqui do livro. Certo? Muito bem. Então, o homem e o seu tempo e a sua mensagem, Abacuque, capítulo 1, versículo 1, vamos começar a falar de modo introdutório no livro do profeta. O livro de Abacuque é o oitavo dos profetas menores. Menores não porque tem menos importância, mas menores porque eles são pequenos, né? Livros pequenos, que falam de um período muito tenebroso na vida de Israel. Então, Abacuque é o oitavo dos profetas menores, embora ele esteja distante de nós mais de 2.500 anos. A sua mensagem ainda é atual e a sua pertinência é insofismável, ou seja, acima de qualquer dúvida, né? De qualquer questionamento. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. Ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais, da mesma loucura. Né? E, de fato, por isso que estamos nos debruçando sobre Abacuque ainda hoje, né? Porque há muitos pontos de convergência no presente e também no que virá no futuro. Abacuque profetiza no tempo em que a sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso, porque retardou o seu arrependimento e não aprendeu com os erros dos seus irmãos do Reino do Norte, que foram levados cativos pela Assíria em 722 a.C. Então já temos aqui uma espécie de localização histórica, né, para a ação do profeta. E temos aqui uma data já, né, em 722 a.C., portanto, localizado nesse período de cativeiro para Judá e para Israel também, nos dois reinos. Estariam também, inevitavelmente, no corredor escuro do juízo, no caso de Judá, que já há 100 anos estava vendo o que aconteceu com os seus irmãos da Assíria, os seus irmãos, né, invadidos pela Assíria, lá no Reino do Norte, Israel, e Judá agora estava na iminência de também ser invadida. E isso, claro, estava causando medo, terror mesmo, né, no coração daqueles que estavam naquela angustiosa espera do momento em que eles também fossem atacados e receberem também o juízo de Deus pelos seus próprios pecados. As tempestades já se formavam sobre a cidade orgulhosa de Jerusalém. O tempo da oportunidade havia passado, porque não escutaram a trombeta do arrependimento, sofreriam inevitavelmente o chicote da disciplina. Isso aqui que era o maior drama, que Abacuque, inclusive, transparece no seu texto. É o próprio Deus que está castigando e fustigando o povo. Não era apenas um contingenciamento político, mas era, na verdade, o próprio Deus, não é? Trazendo juízo sobre o seu povo que estava em pecado e não havia expiado o seu pecado diante de Deus. Então temos aqui a ira de Deus vindo sobre o seu povo, mas uma ira inspirada pelo amor, né? O amor que corrige. O amor que é duro para poder corrigir
e ver a pessoa, né, do amor de Deus completamente restaurada, né? Esse era o objetivo. Bom, o princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. O cálice da ira de Deus pode demorar a encher-se, mas quando transborda, o juízo é iminente e inevitável. É impossível escapar das mãos de Deus. O homem pode até burlar as leis e corromper os tribunais da terra, mas jamais enganar aquele que se assenta no alto e sublime trono. O homem pode esconder os seus crimes e sair ileso dos julgamentos humanos, porém jamais o culpado será inocentado diante daquele que sonda os corações. E temos aqui uma passagem transversal, né? Que está em Êxodo 34, versículo 7, que diz o seguinte, falando sobre Deus, né? Que é aquele que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, né? Então, esse texto aqui de Êxodo se refere a Deus, o modo como ele é, como ele age, como ele trabalha também conosco, né? Então, é muito claro aqui para quem lê o livro do profeta Abacuque, os motivos pelos quais Deus estava agora vindicando sobre o seu próprio povo a santidade que o povo não conseguiu entregar a Deus. Esse culto, né, a Deus que é uma vida santa, uma vida pura, uma vida de busca e promoção da justiça. De fato, o povo estava aqui necessitado, né, dessa correção divina e Deus não se furtou. Ele foi deixando crescer, ele foi deixando crescer o cálice, né, da sua ira, até que chegou o momento do transbordamento. Quando transborda, Deus então age trazendo juízo. Os temas levantados por Abacuque são manchetes dos grandes jornais ainda hoje. Abacuque está nas ruas, a sua voz altissonante ainda se faz ouvir, seus dilemas são as nossas mais profundas inquietações, suas perguntas penetrantes são aquelas que ainda ecoam no nosso coração, de fato. Por isso, estudar Abacuque é diagnosticar o nosso próprio tempo, é abrir as entranhas da nossa própria alma e é buscar uma resposta para as nossas próprias inquietações, né? Então, realmente, estudar Abacuque nesse momento atual que estamos vivendo vai nos ajudar a compreender, muitas vezes, o modo de agir divino. Bom, vamos entender aqui quem era o homem Abacuque, quem era de fato essa pessoa Abacuque, né? Infelizmente, nada sabemos acerca da família, da procedência e da posição social de Abacuque. Quem sabe pouco sobre ele. Henrietta Mears diz que pouco sabemos desse profeta da fé, exceto que formulava perguntas e obtinha respostas a essas perguntas que ele formulava. E vamos entender aqui para quem que ele fez as perguntas. Seu nome só é citado 2 vezes, e apenas no seu próprio livro, ou seja, Abacuque não tem referências externas ao próprio livro. Mas, apesar disso, a sua mensagem encontrou grande repercussão no próprio Novo Testamento, que foi bastante citado lá, embora saibamos pouco sobre o profeta, né? Grissom Archer diz que o nome Abacuque é raro em hebraico, né? E o seu significado incerto. O nome Abacuque, segundo os estudiosos, significa abraçar, né? Abraçar alguém. Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, entendeu que fosse um abraço, mas o abraço de quem está lutando, né? Está fazendo a técnica de luta de abraçar o oponente para poder imobilizá-lo. Seria assim porque ele lutou com Deus, assim como Jacó também lá no passado. Essa era uma possibilidade, tá? Abacuque tanto se agarrou a Deus, buscando resposta para suas íntimas e profundas indagações, quanto abraçou também o próprio povo de Judá, né? Levando-lhe a consoladora verdade de que o inimigo opressor seria exemplarmente julgado por Deus mais à frente.
Enquanto o povo da aliança triunfaria sobre a crise e viveria pela fé, os soberbos caldeus seriam eliminados sem jamais serem restaurados, tá? Então esse aqui era o mote principal da profecia de Abacuque. Nessa mesma linha de pensamento, Kiel e Delitzsch dizem que Lutero entendeu que o nome Abacuque significava um abraçador, ou aquele que abraça outro ou toma-o em seus braços. Assim, Abacuque abraça o povo e toma-o em seus braços, isto é, conforta-o e segura-o como se abraça uma criança que chora, acalmando essa criança, né, com a garantia de que, se Deus quiser, tempos melhores virão em breve, tá? Então, Abacuque, portanto, significa abraçador, e creio eu que é abraçador no sentido de consolo mesmo, né, para o povo. Embora ele também estivesse lutando com Deus, como a gente vai ver no próprio texto do livro do profeta. Bom, o tempo de Abacuque, vamos ter aqui um pouco de história, né, aqui para a gente resgatar aquela ambientação histórica para Abacuque ter sido usado por Deus para levar a sua profecia do modo como ele levou. Abacuque profetizou no final do período do reino de Judá. O reino do norte, né, que era o reino de Israel, que era o reino dividido aqui, né? O reino do norte, por não ouvir os profetas de Deus, sucumbiria ao poderio militar da Assíria. Eles já sucumbiram há mais de 100 anos, né? Pois em 722 a.C., a orgulhosa cidade de Samaria, que era a capital da Assíria, fora entrincheirada durante 3 anos. Não, Samaria, aliás, Samaria era a capital de Israel, né, do Reino do Norte, Israel. Ela fora entrincheirada durante 3 anos e, por fim, caiu, impotente diante da supremacia militar dessa poderosa potência estrangeira que era a Síria. O Reino do Norte, então, durou apenas 209 anos. Durante todo esse tempo, endureceu a sua cerviz, ou seja, o seu rosto, o seu semblante, e andou longe dos caminhos de Deus. Aqui diz respeito à soberba do coração do povo, né? As pessoas do povo. O cativeiro sem volta foi sua herança. A ferida sem cura foi o seu legado. Ou seja, de fato, a compreensão histórica é que o Reino do Norte, enquanto nação, foi completamente dizimado e desapareceu da história durante esse período aqui, né? Então, de fato, o povo morreu aqui. Ele foi completamente obliterado, né? Deus fez assim com o Reino do Norte. No Reino do Sul, que é para onde Abacuque estava dirigindo a sua profecia, ele teve um remanescente fiel. E uma leva desse grupo do Reino do Sul, de Judá, volta para Jerusalém para reconstruí-la na época de Esdras e Neemias, tá bom? Eles vêm sob a batuta de Zorobabel. Muito bem, o reino do sul alternou entre caminhadas na direção de Deus e escapadas perigosas para distanciar-se do eterno. Quando reis piedosos ascendiam ao poder, havia conserto, e o povo dava ouvidos aos profetas e se arrependia dos seus pecados. Mas quando reis ímpios e idólatras governavam, o povo era oprimido e ainda se desviava da presença de Deus, né? Então, veja só, né? O povo estava sempre à mercê do que se passava na mente dos seus soberanos. Então, quando o rei de Judá ou de Israel, né, estava agindo com temor a Deus, né, sendo rei piedoso, o povo ia bem, o povo também imitava essa piedade. Mas quando o rei não era assim, o povo também desgringolava na sua fé. Isso só ia aumentando a taça da ira de Deus contra o seu próprio povo, contra a sua própria nação. As lições da queda do Reino do Norte não foram suficientes para abrir os olhos de Judá, e nem as reformas religiosas também realizadas pelo rei Josias no ano 621 tiveram profundidade suficiente para evitar a tragédia do cativeiro.
Logo após a morte de Josias, Joaquim resistiu fortemente à pregação do profeta Jeremias. Ele queimou os rolos do livro e lançou o profeta na prisão. Essa prisão aqui era uma cisterna lamacenta, em que Jeremias ficou ali durante um tempo sem condições saudáveis, né, de vida. Era uma cisterna apertada e lamacenta, portanto ele brevemente morreria por alguma situação ali de respiração ou de inanição também, né, já que ele estava fraco. Nesse mesmo tempo, o mapa da política internacional estava passando por grandes mudanças. A poderosa Assíria tinha caído nas mãos dos babilônios em 612 a.C. O Egito, outra superpotência da época, marchou com seus carros blindados para o norte da Síria, em Carquemes, atravessando o território de Judá para enfrentar o exército caldeu. O exército caldeu é o exército babilônico, né? Muito bem, deixa eu me achar aqui. Nessa encarniçada peleja, nessa luta, né, de muita gente morrendo, Faraó Neco sucumbe também ao poderio militar da Babilônia em 605. Então, Nabucodonosor era uma espécie de Napoleão da época, né, que estava conquistando muitos povos no seu período. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, o opulento rei da Babilônia, que governou esse majestoso império, e construiu a gloriosa cidade com seus muros inexpugnáveis e seus jardins suspensos. Inclusive, os jardins suspensos aqui eram considerados como uma das 10 maravilhas do mundo antigo, né? Cercou a cidade de Jerusalém, portanto, ele chega a Jerusalém, o reino do sul, em Judá, né? Estava lavrada a sorte desse reino, que desprezava a palavra de Deus, oprimia os fracos e aviltava a justiça, né? Então, tudo isso aqui era uma característica e o que, de fato, levou o povo, né, de Judá também a sofrer o cativeiro, e o próprio Deus providenciou essa ação. Nesse tempo de ascensão galopante da Babilônia, da queda repentina da Síria e do Egito, do encurralamento de Jerusalém, foi nesse período, então, que Abacuque aparece para profetizar. George Robinson diz que a destruição e a violência eram perpetradas pelos caldeus nas nações em geral, no geral, né, em todas as nações. Judá não havia ainda sido invadida, mas o Líbano já tinha começado a sofrer também a invasão da Babilônia, e a aproximação do inimigo estava cada vez mais próxima. Todas essas considerações assinalavam a data da profecia de Abacuque para depois da Batalha de Carquemes, ou seja, por volta do ano 603 a.C. Tá bom? Então, Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Ele sofreu as mesmas pressões, as mesmas angústias que Jeremias havia sofrido, né? E viu também os mesmos perigos, ou seja, a aproximação terrível da Babilônia, dos exércitos de Nabucodonosor, que já estava se aproximando perigosamente de Judá. Bill Arnold e Ray Bayer seguem essa mesma linha de pensamento quando escrevem que Abacuque viveu durante os últimos dias de Judá. A maior parte dos estudiosos situa o seu ministério antes de 605, quando a Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, tornou-se uma potência mundial. As palavras de Abacuque contra a Babilônia deixam implícito que já havia se transformado em uma forte nação. Por isso que defendemos aqui o ano de 605 a.C. para a profecia de Abacuque, tá bom? Aqui tem algum tipo de pensamento de especialistas sobre uma possível outra data, mas não nos interessa aqui pegar outras datas também, né? Para não ficar muito técnico. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja
sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, o estilo do profeta Abacuque. Isso aqui é interessante a gente entender. O modo como Abacuque esteve tanto aso, né, os seus oráculos proféticos, as suas palavras proféticas. Então a gente vai entender aqui um pouco do estilo literário do profeta, tá bom? Abacuque era um homem que se entregava às alocubrações, né? Ou seja, ele era dedicado aos pensamentos, às reflexões constantes sobre o seu tempo, sobre a sua época. Carol Yates o denomina de um livre pensador entre os profetas. Abacuque era um homem que tinha coragem de abrir o peito e expor as suas dúvidas. Ou seja, ele era tanto profeta quanto também filósofo, né? Ocupava mais ou menos essas duas funções. O Hernán Dias Lopes diz que concorda com o Isaltino Gomes Coelho Filho quando afirma que Deus não nos proíbe de pensar e nem mesmo nos exige um suicídio intelectual. Como de fato, Abacuque era um livre pensador, ele era um filósofo também, além de profeta. A fé não anula a razão, ao contrário, a fé ilumina essa razão. Ela esclarece e reorienta a mesma razão. Pensar, então, não é pecado. Abacuque é nosso contemporâneo nesse ponto, né? Porque ele de fato, se dedicava ao pensamento e reflexão crítica sobre a sua época. Então, lendo, podemos ouvir as dúvidas do jovem estudante universitário, as questões do intelectual mais maduro, né? Daquele que pensa em nível de questionamento também. Então, Abacuque nos ensina a fazer a dolorosa transição da dúvida que pergunta, para a fé que confia, tá? Então, é interessante a gente perceber essa transição que o livro de Abacuque realmente traz para nós. Abacuque usou vários métodos para expor a sua mensagem. Crabtree, né, que era outro especialista, disse que Abacuque usou com frequência algumas figuras de linguagem, como o símile, quando você coloca uma outra
imagem ou ideia próximo da ideia que você quer ensinar para você fazer comparações, né? O símile. Temos também a metáfora, muito conhecida nossa, quando você também compara uma coisa com um detalhe, ou alguém, né, com um detalhe de uma outra coisa de outro alguém, né? Então, por exemplo, na metáfora eu digo, fulano é o leão, no sentido de que ele é corajoso como um leão, né? A metáfora é isso. Outra figura de linguagem é a personificação, ou seja, é como se fosse uma fábula, né? Você atribui a objetos inanimados ou a animais características próprias do ser humano. Então você personifica, né, esses objetos ou esses animais. E também ele faz muitas perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é uma pergunta que não tem o objetivo de obter resposta, mas é uma pergunta que é feita para provocar o pensamento crítico de quem te ouve. Então a resposta já está implícita nesse tipo de pergunta feita, né? Uma pergunta feita para provocar, pergunta provocadora, né? Então, esse aqui é bem de perto o estilo que Abacuque usa, né? Usando e abusando de figuras de linguagem e perguntas retóricas também, para o seu elocutor, né? Para aquele que recebe, na verdade, ele é o elocutor para aquele que recebe a mensagem, o receptor da mensagem. E nesse caso aqui, vamos ver mais à frente também, no próprio livro, que o receptor da mensagem do profeta Abacuque é o próprio Deus. Olha que legal, né? É muito diferente dos outros povos, dos outros profetas, na verdade, porque os profetas traziam sempre a mensagem de Deus para o povo. Aqui o profeta Abacuque, ele está de modo profético, na verdade, fazendo a função de um sacerdote, ou seja, ele mais ou menos sendo o porta-voz do povo, levando os seus questionamentos direto para o próprio Deus, né? O que é bem interessante e bem sintomático também. Ele tentando compreender no seu livre pensamento o que é que estava acontecendo e por que Deus fez as escolhas que fez para poder trazer o seu povo na rédea curta, né? Por que tudo isso estava acontecendo. Bom, Abacuque é um profeta sui generis, ou seja, sem imitações, né? Um profeta bastante original. É um profeta sui generis, esse é o estilo. Ele difere de todos os outros na sua abordagem. Todos os outros profetas ergueram a voz em nome de Deus para confrontar o povo e chamá-lo ao arrependimento. O profeta Amós, por exemplo, convocou as nações estrangeiras e, sobretudo, o povo de Deus a arrepender-se das suas atrocidades. O profeta Isaías tocou a sua trombeta contra as nações estrangeiras e anunciou-lhes o juízo de Deus. O profeta Jonas foi à capital da Síria, a impiedosa cidade de Nínive, e pregou em suas ruas sobre a subversão que desabaria sobre ela. O profeta Naum profetizou a queda da Síria, e o profeta Obadias a queda de Edom. Contudo, Abacuque, por isso que ele é diferente, né? Abacuque não confrontou o povo, mas ele confrontou quem? O próprio Deus. Como se ele estivesse colocando Deus na parede, né? O que é muito, muito significativo, né? Para a época em que ele estava ali, tentando compreender e, de fato, ao escrever o livro, né, também o povo teve acesso ao livro, trazer ao povo esclarecimento sobre o porquê que Deus estava fazendo o que ele estava fazendo. E aqui também vem uma quebra de tabu, né, para nós cristãos. Muitas vezes a gente fala, não pergunte para Deus o porquê, mas pergunte para quê. Ok, você pode fazer a sua pergunta para que Deus quer que eu enfrente determinado problema, né? Isso é bastante honesto também. Mas não há pecado em você perguntar para Deus o porquê do seu sofrimento. Entendeu? Às vezes é um tabu que a gente faz para tentar, né, alimentar a fé de quem está ouvindo a nossa mensagem. Pregadores, eu já vi pregadores falando assim, não pergunte para Deus o porquê, mas pergunte para quê, né? Seu próprio Jesus perguntou o porquê. Quando estava para ser crucificado, ele pergunta, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que era uma expressão lá, uma expressão em aramaico, né, o aramaísmo,
que ele usa, ele pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Então até Jesus fez a pergunta do porquê. Não há pecado algum em você perguntar o porquê. Se você tentar entender por que Deus está agindo do modo como está agindo até na sua vida pessoal. Né? Isso te ajuda muitas vezes a compreender também o modo dos seus pecados, dos seus erros, do modo como você chegou na situação em que você está. Tá? Essa pergunta também foi feita pelo profeta, e não há mal algum em se fazer perguntas assim para o próprio Deus, né? Como o profeta fez. Então, em vez de falar à nação da parte de Deus, ele falou a Deus da parte da nação, que era a função, né, própria de um sacerdote, não propriamente um profeta. Mas veja que interessante, né? O estilo dele era profético, ele não era sacerdote, ele era profeta. Mas ainda assim, ele faz essa inversão e coloca diante de Deus as suas perguntas, as suas dúvidas. Em vez de chamar a rebelde Jerusalém ao arrependimento, Abacuque cobrou de Deus a sua inação diante das calamidades que saltavam aos seus olhos. Né? Então, quando é que o Senhor vai agir, Senhor? Era mais ou menos isso que o profeta estava também colocando diante de Deus. Sidlow Baxter diz que, ao contrário dos outros profetas, Abacuque não se dirige nem a seus patrícios nem a um povo estrangeiro. O seu discurso é feito apenas para Deus, ok? Feinberg, somando com esse pensamento, diz que o livro de Abacuque difere dos diversos regulares dos profetas, dos discursos regulares dos profetas, que pregaram a Israel. O seu livro é o registro da experiência da sua própria alma com Deus. Os profetas, então, falavam em nome de Deus aos homens, ao passo que ele discute com Deus, Abacuque discute com Deus em tom de censura acerca dos procedimentos divinos em relação aos homens. Né? Veja a audácia do profeta aqui. E, de fato, como Deus respondeu a ele, não há problemas em fazer esse tipo de abordagem ante Deus, em questioná-lo muitas vezes, né, com respeito ao modus operandi em que ele está trabalhando conosco. As queixas de Abacuque não são dirigidas contra os pecadores, mas contra o próprio Santo Deus. Baker, ainda nessa mesma rota, afirma que uma das funções do profeta era servir de intermediário entre Deus de Israel e o seu povo. Era ele quem devia indicar quando as pessoas se afastavam da aliança que voluntariamente haviam firmado. Então, instar o povo, insistir com o povo para que retomassem essa aliança que havia se perdido. Abacuque assume a tarefa de ir na outra direção, chamando Deus para prestar contas das ações que não pareciam corresponder às prescrições da aliança. Não é? Por isso, eu acho que era uma postura muito audaz do profeta. A situação de um profeta já era suficientemente precária quando confrontava o seu povo. Imagine-se então quão raro seria o indivíduo que se arriscasse a confrontar o seu Deus, né, o soberano, o todo-poderoso. Abacuque era um desses, né, assim como Moisés também fez, o próprio Abraão também, né? E tantos que lutaram com Deus, né, e de fato lutaram com Deus, o próprio Jacó, o patriarca, enfim. Né? O maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação, mas o estudo do comportamento de Deus ao corrigir a doença, porque a doença já era sabida. Mas o que ele estava interessado é entender por que Deus estava corrigindo o povo daquela maneira tão pesada, tão terrível, né? O que mais lhe causou espanto não foi a derrocada moral da sua gente, né, do seu povo, mas a demora e o silêncio de Deus diante da calamidade do seu povo também. Abacuque teve dificuldade em conjugar o caráter santo de Deus com a sua aparente inação, né, a sua falta de ação diante do prevalecimento do mal, quando o Babilônia, né, estava ali avançando contra o seu povo também, o remanescente fiel, olha só, né? Bom, Gerard Van Groningen chama Abacuque de um profeta filósofo, porque a sua profecia expressa a preocupação a respeito do problema da maldade amplamente espalhada em Jerusalém e Judá, bem como a aparente falta de preocupação de Yahvé.
Agora, porém, ele é informado do plano de Yahvé de usar os babilônios, mais ímpios ainda do que o próprio Judá, né? Como vara de julgamento para Judá, os seus problemas se intensificaram, né? Ele não estava tentando, ele não estava conseguindo achar a lógica de Deus querer corrigir o seu povo que estava em situação de impiedade, usando uma outra nação, outro povo pagão, pior ainda do que Judá, para corrigi-lo, né? Como vara que fustiga o seu povo. Essa lógica não fez sentido na mente do profeta. Ora, como pode o Deus santo e reto usar o instrumento vil para punir o próprio povo do seu pacto, né? Abacuque entrou em crise quando as suas orações deixaram de ser atendidas no tempo que gostaria de vê-las respondidas. E a sua crise ainda se agravou por demais quando Deus respondeu a elas de maneira inimaginável. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus não pode ser domesticado por nós, né? Por nossa teologia, por nossa perspectiva humana, que é sempre limitada, né? Deus é soberano e não segue a agenda que tentamos traçar para ele. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus diz a Abacuque que não estava inativo, mas trabalhando para responder à sua oração, trazendo os caldeus para serem a vara da disciplina contra o seu povo, né? E aqui temos um pouco, né, da situação política dos dias de Abacuque, que também nos ajuda a compreender, né? Lembrando que, em destaque, vemos aqui 3 nações que estavam lutando contra si para poder ver qual dessas nações seria a nação dominante. Temos a nação da Assíria, que já estava perdendo força, a nação do Egito, que estava lá no seu estado intermediário, né, de conquista, e, à época, a nação da Babilônia, de Nabucodonosor, não é, que estava em franca expansão, estava muito forte nesse período. Então é importante você se lembrar dessas 3 nações que estão lutando, né, nesse período aí. Como já dissemos, o cenário político no tempo de Abacuque era muito nervoso, né? Era um cenário político de incertezas, e o povo estava ansioso para ver como que terminaria todo esse embate, né? O mapa político das grandes potências mundiais estava mudando rapidamente. Naquele tempo havia 3 grandes potências mundiais: a Assíria, a Babilônia e o Egito. O soberbo e aparentemente invencível Império Assírio, que tinha levado o Reino do Norte para o cativeiro em 722 e esmagado com crueldade desumana todas as nações do Crescente Fértil, acabara de ser derrotado pelos babilônios em 612 a.C. E é interessante eu também resgatar aqui que a Síria era muito cruel com os povos que ela conquistava, né? Elas faziam torturas terríveis. Por exemplo, amarravam com mãos e pés, né, um preso político a um cavalo e saía com esse cavalo arrastando por longas horas até que a pele do indivíduo fosse arrancada. E ele ficava com a carne viva, ainda sendo arrastado pelo chão seco e quente daquela região, né? E então eles torturavam e matavam com crueldade sanguinária os seus inimigos. Esse era um dos estilos, né, do jeito assírio de dominar, e dominava pelo medo, né, pela força realmente cruel. Muito bem. A Babilônia, então, depois que os assírios foram derrotados pela Babilônia, a Babilônia imediatamente assumiu a posição inconteste de superpotência do berço da civilização. A outra superpotência, que era o Egito, sentiu-se ameaçada e, em 605 a.C., enviou um poderoso exército ao norte para refrear o programa expansionista caldeu, ou seja, para tentar colocar um freio em Nabucodonosor, né? Faraó Neco, que era o rei do Egito à época, ameaçado por essa façanha dos caldeus, põe os seus carros de guerra em marcha e atravessa o deserto do Sinai,
cruza então o território de Judá e avança para o norte da Síria para enfrentar em Carquemes o poderoso exército caldeu, em 605 a.C. Nessa peleja encarniçada, os egípcios foram derrotados e recuaram para a sua terra. Portanto, a Síria completamente conquistada, o Egito derrotado na guerra volta para o seu reino, né, para a sua nação, mas completamente envergonhado, e Babilônia crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Com a invasão dos caldeus a Jerusalém, deu-se em 3 turnos, em 605, 597, depois 587, que foi o final da conquista total de Jerusalém sob Babilônia. É muito provável que a descrição de Abacuque refira-se à aproximação do primeiro cerco, portanto, em 605, quando foram levados os jovens estudantes para a Babilônia, entre eles Daniel e seus 3 amigos também, né? Ananias, Misael e Azarias, ou também, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônios, né, que foram dados a esses amigos de Daniel. Podemos chegar a essa conclusão por causa da surpresa do profeta ao saber que Deus mesmo é quem estava trazendo os caldeus para serem os instrumentos da disciplina do seu povo, né? Então é Deus que estava agindo assim. Baxter diz que o foco do problema e da profecia de Abacuque é a Babilônia. Dentre os inimigos que afligiram o povo da aliança muito tempo atrás, 3 destacaram: os edomitas, os assírios e os caldeus. Foi dado a 3 dos profetas hebreus, em especial, pronunciar a condenação dessas 3 potências, né? Tanto os edomitas, de Edom, né? Os assírios da Síria, e os caldeus, que é a Babilônia. Então, os profetas já trouxeram condenação a essas nações. A profecia de Obadias selou o destino de Edom. A de Naum fez dobrar os sinos sobre a Síria. E a de Abacuque cavou a sepultura da Babilônia. Tá? Muito bem. Então, você também pode ver aqui a situação religiosa nos dias de Abacuque, que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui, né? A reforma espiritual ocorrida no período do piedoso rei Josias não teve a profundidade necessária. E Ellison disse que a reforma de Josias terminou abruptamente com a sua morte em 509. E as sementes de corrupção plantadas por Manassés frutificaram com rapidez sob o reinado de Joaquim. Tão logo o rei Josias morreu, o povo voltou a se rebelar contra Deus e a tapar os ouvidos aos seus profetas também. Jeremias fez ouvir a sua voz pelas ruas de Jerusalém, chamando o povo a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então, basicamente Isaías fala antes, na época de Isaías dava tempo de haver algum tipo de arrependimento, mas o povo não se arrependeu. Com Jeremias já não havia mais essa possibilidade real de arrependimento, porque já era juízo em curso. E Abacuque também entra nessa linha, não é? O juízo já estava em curso e era inevitável. Então, no caso aqui, Jeremias, né, confrontou o piedoso rei Joacás, mas este lançou o profeta na prisão e queimou os rolos do livro. Foi literalmente rasgando o rolo do livro que o Jeremias havia escrito e jogando no fogo para se queimar. O cálice da ira de Deus foi se enchendo, e chegou o dia em que ele transbordou. Nesse dia o rei de Jerusalém viu seus filhos serem mortos, ele teve seus olhos vazados, ou seja, ficou cego, né, com os olhos completamente vazados, e a cidade de Jerusalém foi entregue às mãos dos caldeus. Veja que tragédia, né? O suntuoso templo, construído por Salomão, virou um montão de ruínas. A cidade de Jerusalém, depois de um cerco doloroso, sucumbiu impotente ao ataque estrangeiro. Os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros da cidade de Davi. Ou seja, com o cerco, né, o povo não tinha como ter comida, água, nem mesmo saneamento básico, né, porque não podiam sair aos muros. Quem saísse morria. Então eles foram morrendo aos poucos. E alguns que morreram à espada se consideravam felizes, porque teriam uma morte rápida, né, e sem tanto sofrimento. Os vasos sagrados do templo foram entregues nas mãos de Nabucodonosor, ou seja, as riquezas, né, de ouro, né, foram entregues lá do templo, foram entregues ao rei,
e levados para o templo de Dagon, na Babilônia. Olha só, né? Os utensílios do templo de Deus sendo usados para adornar um templo pagão a Dagon, lá na Babilônia. Veja que sacrilégio, né? Mas é o nível de vergonha que Deus mesmo permitiu que o povo enfrentasse. O pecado é o opróbrio, é a vergonha das nações. Ele não fica sem julgamento. Quem não escuta o chamado da graça ouvirá a trombeta do juízo. Quem calca aos pés o convite do arrependimento sofrerá inevitavelmente a chibata do juízo. Então, de modo assim muito prático para a gente, eu vou ter que parar aqui com o conteúdo, mas na próxima semana a gente continua falando ainda dessa parte introdutória do livro de Abacuque. É importante falar essa parte histórica para que a gente entenda toda a contextualização do que estava acontecendo na ambientação na época do profeta Abacuque. Isso vai nos ajudar a compreender detalhes na leitura atentiva que ainda faremos, detalhes da mensagem do profeta, tá bom? Muito bem, como de modo muito prático, eu queria destacar aqui para você essa lição aqui, de que muitas vezes, na nossa própria vida também, a gente recebe os avisos de Deus sobre o nosso pecado, sobre a nossa conduta errada, sobre o modo como tratamos muitas vezes o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, nossa família de modo geral, como tratamos o pastor da igreja, irmãos da igreja, pessoas do nosso trabalho. Então, sejam pecados que envolvem terceiros, né, como pecados sociais, por exemplo, sejam pecados também de impureza pessoal, pecados que vão afetar diretamente a sua pureza espiritual diante de Deus, né? Envolvendo uma questão de imoralidade, ou seja, mácula da santidade cristã que precisamos ter, né? E a gente vai recebendo avisos, Deus não deixa a gente sem aviso. A própria palavra de Deus, as pregações, a palavra de um amigo, de um pastor, vão trazendo aviso para a gente. Olha, deixa de pecar, porque isso vai ser ruim, vai trazer consequências para a sua vida. E a gente se vai se fazendo de surdo, né, a esse tipo de aviso. Chega um momento em que Deus vem com juízo, e juízo pesado. A mão pesada de Deus contra o seu próprio povo. De fato, a Bíblia, inclusive, diz, né, que o juízo começa pela casa de Deus, ou seja, pelo povo de Deus, né? Começa pela igreja. Então, se você quiser evitar juízo na sua vida, dê atenção logo nos primeiros avisos de Deus para que você deixe de pecar. Não brinque com Deus, né? Deus é amor, sim, mas ele é juízo e é juízo pesado quanto a taça da sua ira contra o seu próprio povo, os seus próprios filhos, chega no seu limite e transborda, né? Não queira ver o transbordar da ira de Deus sobre a sua vida pessoal. E nós também, como servos de Deus, temos que buscar esse tipo de ato profético, não é? Também em favor da nossa nação brasileira. Precisamos fazer isso, para que a gente não esteja sucumbindo a qualquer tipo de mal, né, ou de erro que possa trazer também juízo contra a nossa própria nação, contra a nossa própria casa, contra nós como servos de Deus, tá bom? Essa é uma grande lição que nós já temos hoje logo de cara aqui no primeiro encontro sobre o livro de Abacuque. Na próxima semana vamos continuar falando da divisão do livro de Abacuque. E então a gente já está aqui mais ou menos na metade dessa parte introdutória. Quando terminarmos, então, vamos propriamente entrar no texto do livro do profeta. Tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o nosso querido pastor Aderson. Estamos agora abertos para perguntas e respostas. Joia, queridos, bom dia para quem ainda não vi, né, que chegaram depois, como a Zilmar, a Dalva, a Ilma, a Lucenir, que estava aqui conosco, já chegou aí no Rio de Janeiro, que bom, foi uma viagem muito boa, que Deus te abençoe também, querida irmã, bem como o pastor Cândido. Bom, o pastor Davidson aí, ele fez a introdução a respeito do livro de Abacuque.
E aí ele trouxe à tona aí a seriedade que eu e você precisamos atentar a respeito do nosso Deus. Por que que eu estou falando dessa forma? Primeiro, e aí eu quero pensar da seguinte maneira, né? Tabus. A seriedade começa em compreender os tabus. Realmente, o que o pastor Davidson colocou ali diz respeito aí à questão relacionada à questão de por que não perguntar a Deus o porquê do problema, mas perguntar a Deus o para quê dos meus problemas. E ele vem colocando brilhantemente, através de Abacuque, que é possível, sim, perguntar a Deus o porquê, né? É possível, sim, chegar diante de Deus e fazer essa pergunta. E aí é um tabu, porque durante anos nós ouvimos que não precisamos fazer ou que não devemos fazer esse tipo de pergunta. Não é verdade, pastor Davis? Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Pastor Davidson? Eu ainda estou por aqui, mas deu um probleminha com a minha câmera, então eu não consigo ativá-la agora. Talvez só se eu sair e voltar, né? Mas aí eu consigo falar, mesmo sem vocês verem, né, o meu rosto. De repente é bênção, né, para vocês. Então, pastor Davidson, uma das questões de seriedade que eu quero destacar aqui é justamente perguntas, porque muitas das vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer assim, não são todas as perguntas que nós devemos fazer a Deus, mas Deus não é onisciente? Se ele é onisciente, antes mesmo da gente fazer qualquer tipo de pergunta, Deus já sabe, não é verdade? E aí, meu amigo? Então, muitas vezes a gente está se perguntando, né, será que a pergunta que eu posso fazer para Deus, que ele não vai receber essa minha questão como não é? E será que isso não vai trazer também ampliar o juízo dele contra mim, né? O Abacuque ensina para a gente que não é bem assim, não é? Claro que a gente não pode ter uma atitude de completa inobservância da nosso temor a Deus, né? A gente precisa ter temor a Deus, é lógico. É claro, a Bíblia ensina isso. Então, às vezes a gente fica com esse receio, né, de não fazer certos tipos de perguntas a Deus. Mas, na verdade, Abacuque nos ensina o contrário. Abacuque nos ensina de que sim, podemos fazer qualquer tipo de pergunta em nossas orações a Deus e deixar que ele nos responda, né? O que importa aqui é a submissão à resposta que Deus vai dar e não apenas o tipo de pergunta que a gente faz. Então, faça as suas perguntas, coloque-se diante de Deus, seja sincero em suas orações e, claro, espere humildemente a resposta que ele vai dar. E a resposta que ele der, submeta-se a ela. Não é? É assim que o profeta fez e é assim que nós também devemos aprender a fazer. Jó também teve perguntas pesadas contra Deus. Né? E Deus não respondeu a contento para Jó, porque foi o propósito dele não responder tudo em cada detalhe, mas a resposta de Deus, embora não contemplasse cada detalhe do que Jó perguntou, a resposta de Deus foi suficiente para aquietar o coração de Jó. Assim como o coração de Abacuque e assim como o nosso coração também. Então, você não precisa fazer esse tipo de pergunta difícil em público, na sua oração em público. Até recomendo que evite fazer em oração em público, né? Perguntas desse tipo. Mas na sua oração em particular com Deus, é você e Deus, meu irmão, minha irmã. Né? Então faça a sua pergunta com liberdade total para você perguntar e refletir também sobre a sua vida, sobre o seu histórico, sobre a situação do seu país. Reflita criticamente sobre tudo. Não é pecado fazer assim. Joia, joia, joia. Oi, a Val tá falando, cheguei atrasada. Não, Val, não chegou atrasada, chegou na hora certa, né?
você conseguiu ouvir um bom pedaço de estudo e aí depois é só voltar na nossa página. Se algum irmão tem alguma pergunta, é só jogar aí no chat, né? Ou me mandar no zap particular que eu faço ao pastor Davidson. E aí é interessante, pastor Davidson, que quando Sim, É interessante que quando você falava a respeito disso, eu me lembrei de um livro de John Stott, Crer é é também pensar. também pensar, né? Perfeito. E acho que esse livro vale muito a pena, principalmente para nós cristãos dos dias de hoje, com base inclusive no que você acabou de afirmar, de falar, né? Que nós podemos fazer, é óbvio, temos que ter critérios, ou seja, existem perguntas que nós devemos fazer em particular para Deus, no nosso quarto, para o próprio Deus, né? E outra coisa também que o irmão comentou e me chamou a atenção, né? Sim, Que diz respeito justamente aquilo que nós devemos observar enquanto pessoas, que Abacuque também menciona, que diz respeito à conduta. Condutas equivocadas, Deus nos chama a atenção, né? exato. Seja de que ordem for, ele nos sinaliza e ele nos chama a atenção para perto. Então, e aí eu acho interessante que Abacuque, ele vai e faz as perguntas para Deus, e eu vejo que esse ir até Deus e fazer as perguntas que estavam em sua mente, na verdade, ele estava se aproximando de Deus. É isso mesmo? Exato, né? Faz parte do relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento de amor com uma pessoa, seja o seu cônjuge, né? Seja o seu filho, sua filha, seja o próprio Deus, esse relacionamento, ele deve ser vivido, né? Experimentado com sinceridade, com o coração aberto, né? E não há sinceridade quando você é tolhido de fazer algum tipo de pergunta difícil. Então, faz parte do nosso relacionamento com Deus também fazermos reflexões críticas, inclusive sobre a ação dele, né, na nossa vida, e perguntar, por quê, Senhor? Por que que o Senhor está agindo assim? O que que eu fiz de errado? Me mostra, né? E me mostra o caminho para eu deixar de sofrer esse tipo de juízo, né? Isso para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, nossa vida numa igreja também, né? Na igreja que estamos participando. E também até nacional, né? A nossa vida nacional, a política nacional, clamarmos a Deus a misericórdia também sobre os pecados da nação, como Israel fazia antigamente também, né? Alguns de Israel faziam. Joia. Então, querido, já deu para perceber que temos muito a aprender aí com o livro de Abacuque. Então, por meio dessa série que se inicia hoje, né? Estamos iniciando aí uma série de estudos com base no livro de Abacuque, né? Esperança Renovada. E aí, na próxima quarta-feira, estaremos mais uma vez com o pastor Davidson, ouvindo, e eu quero lhe convidar a ler o livro de Abacuque, que aí, se você tiver alguma dúvida, na próxima quarta-feira, à medida que o pastor Davidson for fazendo a exposição, você ou manda no chat para que a gente possa compartilhar e ele poder esclarecer aí a sua dúvida. Vai ser uma imersão boa, até mesmo para a gente esclarecer posicionamentos que foram transmitidos para nós, que o pastor Davidson chamou de tabus, né? Porque às vezes cristão não pode perguntar isso a Deus, porque senão, não, a gente está vendo aí que não é bem assim. A gente O está vendo próprio aí. Senhor Jesus perguntou, né? Por que me desamparaste? Ele fez a Exata, pergunta. é verdade, é verdade. Então, assim, a gente tá tendo a oportunidade de ter uma visão mais aprofundada, madura, consistente do nosso posicionamento, da nossa vida cristã, da nossa jornada cristã. Não é verdade? Isso é muito bom. Queridos, estamos encerrando então. Quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco, que puderam estar conosco. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Ao pastor Davidson, que também esteve conosco. Eu peço gentilmente ao pastor Davidson que agradeça a sua esposa, a querida Márcia, por
liberar, e a gente já avançou aí quase que 5 minutos. Esse é o momento que os dois vão estar aí se reunindo, tomando café e tudo mais. Isso. E eu acabei adentrando aí, eu peço desculpa a ela, mas eu agradeço ao mesmo tempo. Pastor Davidson, você pode orar agradecendo aí por esse estudo e abençoando as nossas vidas? Com certeza, né? Vamos falar então com Deus diante daquilo que aprendemos hoje em sua palavra. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra, ainda pegando essas partes introdutórias que vão nos ajudar a compreender a mensagem do teu servo no passado. Clamamos a ti, ó Deus, que essa mensagem esteja ainda reverberando em nosso coração, especialmente renovando em nós a esperança, a transformação, Senhor, da nossa mente diante de circunstâncias difíceis, aquelas que já vivemos, aquelas que ainda viveremos, que a palavra esperança seja a tônica que venha de fato a dominar o nosso coração. E é a confiança que temos no Senhor, que seja, ó Pai, uma bênção cada vez crescente sobre a vida de cada um de nós. Nos abençoa, então, no nosso próximo encontro, que seja, ó Pai, também elucidativo para nós, que traga, ó Pai, detalhes importantes para a nossa vida, e que o futuro, ó Pai, que estaremos enfrentando a partir do próximo ano também, que seja um futuro de graça do Senhor, futuro de bênçãos, e que haja, ó Pai, também a reversão, Pai, de certos caminhos que precisamos, ó Pai, ver a tua bênção para que possamos, ó Pai, não ter o juízo nesses caminhos errados, mas que haja reversão desses caminhos do nosso governo, daqueles, ó Pai, que estão à frente do nosso país. Cuida de cada um de nós, livra-nos de toda impiedade e pecado, seja pessoal, seja nacional. Clamamos a Ti estas bênçãos em nome de Jesus. Hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém. Então, até a próxima quarta-feira com o estudo, mais uma vez, aí do livro de Abacuque, uma série de estudos. Você é nosso convidado, compartilha com outras pessoas. Obrigado, querido amigo pastor Davidson, bem como também a sua esposa. E um beijo grande a todos vocês. Tchau, tchau. Amém. Shalom. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.